Olá, fala aí molecada, tudo tranquilo? Lunático com vocês mais uma vez. Hoje, pessoal, vou trazer um vídeo review aqui do meu headset, o Kingston HyperX Cloud 2. Prometi faz um tempo desde que eu fiz o unboxing e até agora nada, né? Assim como todos os meus outros vídeos aí que tá meio foda de postar. Vou tentar ser breve aqui porque no vídeo do unboxing eu já falei bastante informações sobre ele, né? Principalmente da parte técnica. Então eu vou me ater aqui para falar o que eu achei sobre o fone, né? As minhas impressões sobre ele. Então, pessoal, começando aqui primeiro pelas coisas que eu gostei, os prós desse fone, né? Primeiro de tudo, pessoal, acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção sobre esse fone aqui é a construção dele. Ele é um fone extremamente bem construído, ele tem aqui as hastes dele feitas em alumínio. Aqui dentro, pelo que eu pesquisei na internet, uma armação de plástico, mas é uma armação de plástico bem resistente. Isso aqui você não escuta ele nem estralar nem nada. Eu gostei bastante aqui do emborrachamento dele, que ele é todo emborrachado aqui na parte das conchas dele. Então isso aqui traz uma sensação de firmeza e uma construção bem elaborada da parte dele. O couro falso da headband, muito bem feito. Ele, todo esse tempo que eu estou utilizando esse fone aqui, já faz acho que em torno de uns 2 meses, não demonstra estar desgastado, nem querendo rasgar, alguma coisa desse tipo. Então ele é muito bom, ele é até melhor do que o fone que eu costumava utilizar, que era o Kraken da Razer, né? Ele tem essas costuras aqui também, que eu tava achando que ia ser um ponto fraco, mas também ela se provou aqui ser muito bem feita, ela não tá soltando linha nem nada. Outra coisa que eu gostei bastante aqui foi os cabos dele, é um cabeamento bem feito, ele é mais grosso do que o da Razer. Ele é daquele tipo de corda, né, que envolve o cabeamento dele, como é muito comum. Ele é mais espesso, ele tem uma milimetragem maior do que o comum, então por isso que eu achei ele um diferencial aí. A confortabilidade desse fone, ele de longe é o fone mais confortável que eu já usei para jogar ou para escutar música. Ele tem essa almofada da headband aqui, é muito macia, né? Muito confortável de apoiar na cabeça. Isso aqui, por horas prolongadas, não vai te machucar, que era um ponto negativo que eu tinha do meu fone da Razer, o Kraken, que essa almofada da headband dele, ela é muito fininha, então por um uso prolongado, ela acabava doendo um pouco o topo da cabeça, né? As almofadas são muito macias, muito confortáveis, tanto nessa versão dela aqui de couro falso, quanto na versão de microfibra que eu testei. E apesar de macias, bem confortáveis na cabeça, não deixa a desejar na questão do abafamento do áudio. Eu achei que poderia ser um problema, mas não acaba sendo. Também na confortabilidade, ele é um fone extremamente leve. Eu já cheguei a usar esse fone aqui por umas 4 horas seguidas jogando e parecia que eu não estava usando nada na cabeça, não me dava nenhum desconforto, nenhuma dor. Isso que eu jogo utilizando óculos ainda, então ele apoia em cima da haste do óculos, mas mesmo assim isso não chega a doer a orelha nem nada. Próximo ponto, pessoal, qualidade do áudio do fone. É meio complicado a gente falar sobre qualidade do áudio, porque é uma coisa bem subjetiva, então às vezes o que é bom pra mim não é bom pra vocês, né? Então, ou também o que é bom pra vocês não é bom pra mim. Mas assim, no geral, pra jogar, eu achei a qualidade muito boa. Ele é um fone que ele tem um emulador de 7.1 virtual, que é essa plaquinha de áudio que fica aqui. Então, para jogos, eu achei uma qualidade muito boa. Você consegue perceber bem o posicionamento, as coisas que estão na sua volta, você consegue perceber isso sem mais problemas. Entretanto, eu esperava mais, porque a plaquinha de áudio, ela é plug and play. Ela não te dá um software de você poder controlar os canais de áudio, fazer uma equalização sonora, você poder calibrar a intensidade do 7.1, como por exemplo os fones da Razer te dão, que você consegue utilizar aquele software proprietário da Razer para poder verificar os canais de áudio. Então, assim, na minha opinião, isso poderia ser um pouco melhor. De longe, isso aqui é um ponto negativo, né? Justamente a gente está falando dos pontos positivos desse fone. Então, essa plaquinha de áudio aqui traz essa portabilidade por ela ser plug and play. Para onde você for, você não vai precisar instalar software, não vai ter que fazer download de nada, é só colocar no computador, vai estar funcionando o seu som 7.1 ali
e boa. Áudio do fone para música. E tudo isso aqui é na minha opinião, pessoal. Eu achei o áudio excelente para escutar música. Ele é muito bem equilibrado em questão de altos, médios e baixos. Ele tem uma qualidade sonora muito boa. Você consegue perceber os instrumentos, o vocalista cantando. Ele é bem equilibrado nessas 3 frequências de áudio. Depois eu vou falar um ponto negativo que eu achei disso, mas fica para a segunda parte. Outro ponto legal que eu cheguei a comentar no vídeo de unboxing desse fone é que dá para trocar essas almofadas aqui. Você consegue, inclusive, no site da Kingston, comprar somente elas para trocar no caso delas apresentem alguma falha ou depois de um tempo elas acabam desgastando. E como eu disse, ela vem com essa aqui de couro falso e uma de microfibra. E um outro ponto que eu coloquei aqui como sendo positivo é realmente algo marcante nesse fone, o cancelamento de ruído passivo dele. Só de você colocar ele, todo o ruído à sua volta, ele some. É lógico, não totalmente, porque como eu disse, ele é um cancelamento de ruído passivo e não ativo. Quando eu tô jogando e alguém vem falar comigo, a pessoa tem que vir me cutucar para eu perceber que tem alguém falando comigo, que com o som dele você não escuta nada, nenhum barulho externo, então é realmente muito bom. E agora, pessoal, falar um pouco dos contras desse fone, né? As coisas que eu não gostei. Primeiramente, como eu disse anteriormente, essas almofadas elas podem ser trocadas, e a almofada de microfibra, eu achei que por um período prolongado, você utilizando elas esquentam um pouco a orelha, então isso, na minha opinião, é um incômodo, porque eu sou uma pessoa muito quente. Eu sou uma pessoa assim que tem uma temperatura corporal um pouco elevada, então eu sinto muito calor. Então quando eu utilizo aquelas almofadas de microfibra, eu acabo sentindo um calor excessivo na orelha e eu acabo não conseguindo utilizar elas por muito tempo. Apesar de, na minha opinião, elas serem mais confortáveis que as de couro falso. O próximo ponto desse fone que eu não gostei é ele não vir com um software que você consiga gerenciar melhor a parte de áudio dele. Como eu disse, ele vem com essa placa de som, que é plug and play, ele te dá o 7.1, mas você basicamente ativa e desativa o 7.1 e controla o volume. Você não consegue fazer mais nada, você não consegue controlar os canais de áudio, você não consegue configurar o 7.1, né, os 7 canais de áudio, o posicionamento do som no fone, né, apesar de ser virtual, por controle de software você consegue fazer isso. E esse daqui não te dá essa opção, ele somente, como eu disse, é plug and play. Então isso é ao mesmo tempo um ponto positivo e um ponto negativo. Também, continuando nessa parte que a gente está falando de som, das coisas que eu não gostei, é o que eu estava dizendo sobre a parte de músicas. Eu achei que esse fone ele poderia ter uma qualidade dos graves um pouco melhor. Eu particularmente gosto de fones que ele tem um grave mais encorpado, né? E esse daqui, como eu disse, ele é bem equilibrado, ele é bem intermediário. Isso para algumas pessoas é bom. Pra mim já nem tanto, porque eu gosto de um som mais encorpado para escutar música, ou então eu tô jogando um jogo de tiro, tem uma explosão, alguma coisa, você sente aquele grave vibrar sua cabeça. Então pra mim isso traz um pouco mais de vivacidade, mais realidade para o som que você está escutando. Então, na minha opinião, isso deixou a desejar um pouco. Próximo ponto que eu não gostei, pessoal, eu gostaria que esse cabo do fone fosse um pouco maior. Quando você está utilizando esse fone para escutar uma música de uma maneira portátil, você está andando na rua, ou você está longe do seu computador e está escutando alguma música, por muitas vezes eu me vi puxando esse cabo aqui, porque eu estava numa distância maior do que eu poderia estar com ele, né? Mas também, assim, isso não é digamos, um ponto negativo, isso é algo mais subjetivo. Depende muito de como você utiliza o fone, né? Mas na minha opinião, ele poderia ser maior, isso traria mais mobilidade para o fone. O próximo quesito assim que eu não gostei diz respeito ao fone. Pro preço que é esse headset, eu esperava que ele fosse melhor, porque assim, esse fone ele é pouca coisa mais barato que um Kraken. Todo mundo sabe, a Razer é referência de acessórios para jogos e para música, etc. E como eu costumava utilizar um fone da Razer, eu comparo muito os dois. Por um fone, pro preço que é esse daqui, eu esperava que ele fosse melhor. Primeira coisa, esse fone ele não tem cancelamento de ruído. Então ele capta tudo que está à sua volta. Então, por exemplo, você está jogando ali com seus amigos, está ali no TeamSpeak conversando, porra, tem um cachorro latindo na rua. As pessoas que estão com você na call
já não te escutam direito. Então ele deixa a desejar nisso. Precisa de um cancelamento de ruído, deixaria melhor. Segundo ponto sobre o fone, ele poderia ter uma qualidade melhor, tem um volume muito baixo e poderia ter menos som de estática. Ele tem um som de estática, ele fica um som meio agudo quando você está falando assim, ele não fica muito real. Gravação de exemplo do microfone do headset HyperX Cloud 2. Terceiro ponto sobre ele é que ele poderia ser retrátil. Então, que nem, por exemplo, você está jogando e não está utilizando o fone, ele poderia voltar para dentro, encaixado de uma maneira melhor, mais eficiente nele, né? Quando você está jogando, você não tem muita opção. Ou você deixa ele para baixo mesmo, na direção da sua boca, ou você coloca ele para cima assim. Mas com ele para cima, ele fica um pouco aqui na sua visão, né? Então, às vezes, pela própria força, pelo próprio peso do fone, ele começa a descer assim e ele incomoda um pouco, fica encostando no olho, não fica legal, né? Você até tem a opção de destacar ele a hora que você não estiver utilizando, né? Isso é possível, mas é aquela coisa, se você é meio desastrado que nem eu, você vai destacar isso daqui aqui quando você não está usando, aí você vai deixar jogado e você vai acabar perdendo esse negócio, né? E perdeu isso aqui já era, você vai ter que comprar outro fone ou vai ficar sem o microfone, né? Então deixa de ser um headset. Próximo ponto, pessoal, tô acabando aqui já de fazer o vídeo, seria sobre a construção da placa de áudio. Ela é um plasticão bem sem vergonha. Isso aqui, se você não tomar cuidado, você vai acabar quebrando. Se você apertar isso aqui um pouco mais forte, cair no chão, vai que acontece alguma coisa e a cadeira do seu computador passa em cima disso daqui. Quebrou, já era. Pro preço que você paga, na minha opinião, deixou a desejar um pouquinho isso daqui. E por último, pessoal, que eu tenho para falar é sobre o preço dele, né? Esse fone aqui eu paguei quase 600 reais nele, não é um fone barato. Assim, das opções que tinha, eu fiquei em 3 fones quando resolvi comprar ele. A primeira opção era um fone da Corsair 7.1, o Void. A segunda opção seria ele, que seria o preço intermediário. E o terceiro seria um fone da Logitech, que também é 7.1, só que ele era mais caro por ele ser o wireless. E eu fui fazendo uns estudos ali, por custo-benefício eu acabei decidindo comprar esse fone aqui. Mas ele não é um fone barato, ele custa, como eu disse, quase 600 reais e na minha opinião eu não acho que ele vale todo esse preço. Como eu disse, eu fiquei entre 3 fones e um deles era o da Corsair, que era o Void. Ele também tem 7.1 e ele tem uma vantagem em relação a esse aqui, que ele vem com um software de gerenciamento. Então assim, se eu voltasse no passado, eu muito provavelmente iria comprar esse fone da Corsair e não esse fone aqui, pelo fato de ter esse gerenciamento de áudio e ele ser quase 100 reais mais barato que esse fone aqui. Mas assim, como eu estava dizendo, na minha opinião, eu não acho que esse fone aqui vale o preço dele. Ele tem vários prós, né? Não é um fone nem um pouco ruim, mas ele poderia ser mais barato para o que ele oferece. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer hoje. Terminei o review aqui desse fone, então se você tem alguma sugestão, alguma crítica, postem aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like para dar uma força, né? Se inscrevam no canal e por hoje é só. Valeu!